Galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Vini e vamos começar mais um episódio da nossa faixa do podcast A Rock Vibrations. Desta vez vamos falar sobre um álbum que está completando hoje 21 anos. Hoje, dia 16 de novembro de 2020. O álbum Issues, ou se você mora no Brasil, né? Obviamente já deve ter ouvido alguém falar Issues. Trata-se do quarto álbum do Korn. Para quem não conhece a banda, né? A banda que mais vendeu discos dentro daquele estilo que era extremamente famoso no começo dos anos 2000, né? O New Metal. E esse disco, ele marcou principalmente a transição de 1998 e 1999 no aspecto evolutivo da banda. Porque uma vez que eles haviam gravado o Follow the Reaper, que foi o disco anterior a esse, eles deram totalmente uma dinâmica assim casual, né? Até porque eles estavam tentando criar uma coisa nova, né? Eles estavam tentando forçar, né, para se parecerem com alguma coisa que já havia sido criada, né? E nesse meio tempo, muitas outras bandas acabaram surgindo no mesmo cenário. Então era complicado tentar não ser parecido com pessoas que já faziam o nu metal, né? Ou new metal, enfim. Tem gente que separa um pouco essa parte do nu metal e new metal, né? Mas na verdade são bem parecidos, né? A diferença é que o new metal usava mais recursos eletrônicos, digamos assim. Tinha um DJ na banda, como por exemplo Linkin Park, né? Mas de toda forma faziam parte do mesmo nicho, né? Na mesma época. Principalmente se você acompanhou ali o início dos anos 2000. Outra coisa também a se destacar é que, como eu disse anteriormente, a evolução da banda foi notória. Se você pega uma canção, por exemplo, como Freakin' Unleashed, você pega a continuação dela no videoclipe, né, Falling Away From Me, você vê que a banda ganhou um pouco mais de técnica, né? Não deixaram aquela raiz do álbum anterior, mas eles trouxeram um pouquinho mais de técnica, um passo à frente, né? Isso também fez com que as pessoas prestassem mais atenção no disco, né? E na banda. Tanto que o álbum ele estreou em primeiro lugar. Em todos os lugares onde ele ganhava um tipo de repercussão inicial, ele acabava ficando em primeiro lugar. Não à toa, ele já vendeu mais de 13 milhões de cópias no mundo todo. Então, se você for pensar em uma banda que estava criando um estilo novo e de repente ela consegue vender mais de 10 milhões de cópias em tantos anos, é de se destacar, né? Falling Away From Me, por exemplo, né, que foi o single mais divulgado do disco, né? Nos anos 2000 acabou ganhando na MTV como o melhor clipe de rock, né? Apesar de ser um clipe que foi censurado. Censurado porque ele apresenta imagens um pouco fortes, né? Ligadas à temática, né? Que eles haviam criado ali. Mas, ao mesmo tempo, criou uma repercussão benéfica porque eles estavam fazendo uma crítica, não digamos assim, um conceito que eles aceitavam, mas sim uma crítica, né? Como todos sabem, a maioria das bandas de rock fazem protestos das músicas, né? Não necessariamente estão falando sobre o que elas acham que deveria ser,
assim, um protesto sobre o tema escolhido, né? A não ser que você esteja em uma banda conceitual a ponto de explicar e entender certos temas, né? Aí é diferente. O disco, como eu disse, foi um sucesso comercial, né? Na primeira semana, graças aos números da Billboard, a gente sabe disso, né? A Billboard 200, ela acabou catalogando, né, o disco em primeiro lugar nas primeiras semanas, e só na primeira semana de lançamento ele vendeu 575 mil cópias. Então é um valor extremamente alto para uma banda que, de certa forma, ainda era novidade. Outro ponto que é legal a gente poder falar é aquela coisa de não necessariamente uma banda que fosse tão famosa conseguir alcançar outras bandas que já tinham um certo nome, né? Por exemplo, nessa mesma época, o Metallica estava naquela briga com o Napster, que todos sabem, né? Todos viram o que acabou acontecendo, a questão dos downloads, né? Acabou que a própria banda reconheceu anos depois que achava interessante o serviço, né, de downloads. Enfim. Então, o Korn conseguiu ficar até acima de bandas como Metallica. De certa forma, eu creio que... Eu vivi essa época, né? Eu creio que aquele pessoal era parecido com o pessoal do começo dos anos 90. Que estava crescendo e que estava um pouco chateado ou já estava cansado daquelas músicas que vinham dos anos 80, pelo menos do final dos anos 80, né? Por isso mesmo surgiu ali o movimento do grunge. E acabou vindo Nirvana, Alice in Chains, Stone Temple Pilots e tantas outras, né? Soundgarden, né? Pearl Jam, Temple of the Dog, bandas que mostraram algo diferente, bandas que deram um impacto para os novos jovens, né? Então, o Korn ele foi responsável por isso também, né? Só no seu país de origem, né, os Estados Unidos, foram mais de 3 milhões e 400 mil cópias do disco. Então, isso é um número muito relevante para a época, né? O disco não tem muitas canções que acabaram se tornando singles, né? São 16 faixas, mas você pega ali Falling Away From Me, que foi a mais famosa, Make Me Bad, também foi uma faixa muito bacana, você pega também Somebody, Someone, que acabou se tornando, digamos assim, um single lado B para a banda, e só. Tem outras músicas legais aqui, como Wake Up, a própria Trash, que é uma das primeiras, né, do disco, Let's Get This Party Started, também, que alguns acabaram curtindo, Hey Daddy também, enfim. A banda de fato cresceu depois disso, né? Como nós vimos em outros discos, né? Aí a evolução. Eu acho que eles de certa forma se perderam um pouco com o tempo, acabaram adicionando muitos elementos e tiraram um pouco da essência em alguns discos ali pela metade dos anos 2000. É claro que o sucesso comercial veio por conta disso também, né? A experimentação que eles fizeram foi essencial para que tudo isso fosse cabível no som, né? Mas se formos pensar que eles tentaram ditar tendências, então isso foi também uma essência muito legal, né?
coisa que também é relevante para a banda é o fato de você poder ter vários discos com músicas diferentes. Existem bandas que sempre vão soar parecidas, como o AC/DC, por exemplo, né? Vide o seu Powered Up, né? O último disco aí, lançado recentemente. Mas bandas como o Korn, você pode ver uma essência na guitarra, você pode ver uma essência no contrabaixo, principalmente, que tem linhas muito marcantes, né? Mas você consegue ouvir músicas diferentes dentro do mesmo disco. Então, isso também é uma característica, né? E nesses 21 anos desse disco, a gente só pode dizer que ele passou no teste do tempo, né? Afinal, mais de 13 milhões de cópias, né? Também a banda se renovou, né? O último disco, o The Nothing, basicamente uma expressão totalmente devastadora, né, do Jonathan Davis, os problemas que ele passou, ele ter perdido a ex-mulher, ter sofrido abusos também quando era mais novo. Então o disco é um sentimento de muito peso ali, né? O som reflete muito disso, né? Os vocais, principalmente. É um disco excelente. Se você não ouviu The Nothing, procure. Inclusive, nós temos um review do disco, né? Então, dê uma procurada lá na Hot Vibrations, que com certeza você vai curtir. Lá tem os links também para você conferir, né? Bom, é isso. 21 anos do seu quarto álbum e muitas histórias, né? Se você ainda não conhece o clipe de Falling Away From Me, também vale muito a pena procurar. Mas para você entender toda a história, procure antes o clipe de Freakin' on a Leash, que eles têm uma continuação, né? Um foi lançado em um ano e o outro no ano seguinte. Espero que vocês tenham curtido essa faixa do nosso podcast e não deixem de nos seguir em nossas redes, seja pelo Facebook, pelo nosso blog, pelo Instagram, pelo Twitter. Nós temos um perfil novo, que em breve será atualizado diariamente. E é isso aí. Também nos siga pelos plataformas de streaming, né, por aí, pelo Spotify, YouTube, enfim, Deezer e tantos outros aí que a gente conhece, né? Um grande abraço para vocês e até a próxima faixa.